Começando, famílias disfuncionais e as feridas emocionais. Eu trouxe um roteirinho para que eu não perca nenhuma informação do que é importante. Quando a gente fala de família disfuncional, sobre o que eu estou falando? Eu estou falando das famílias onde elas, como o próprio nome diz, elas não funcionam direito. A criança, ela não tem um ambiente onde ela possa se expressar, ela não tem um ambiente onde ela se sinta segura. Esses ambientes, eles têm muita nível, às vezes, de agressividade, de abuso, de humilhação. Então, eu vou tratar cada uma dessas características aqui nessa live, tá bom? Então, vamos lá. Você acha que você viveu, a minha primeira pergunta você acha que você viveu numa família disfuncional? Como é que você enxerga o seu ambiente familiar? Porque a gente carrega traumas, às vezes, por mais estruturada que seja a família, às vezes a gente acaba carregando traumas, que às vezes pode parecer uma situação boba, olhando de fora. Por exemplo, eu tratei uma pessoa com medo de exposição, e esse medo de exposição surgiu através de um trauma onde a mãe pediu para aquela criança, na frente de todo mundo, pedir desculpas e ela não tinha culpa, né? Então, quando a gente olha de fora, você, mas isso tem peso. Não era uma família com um nível absurdo de agressividade. E nessa live eu quero estar lidando com vocês dos aspectos psicológicos de uma família disfuncional e também dos aspectos sistêmicos. Como é que isso se divide, aspectos psicológicos e aspectos sistêmicos? Bom, quando a gente fala de aspectos psicológicos, a gente vai olhar mais nessa área das feridas emocionais, que eu vou entrar em cada uma delas, tá bom? Então, ferida de rejeição, de humilhação, de traição, de abandono, né? Então, essas são feridas que elas são criadas mais para o aspecto psicológico. Agora, o que são as temáticas sistêmicas quando a gente fala de família disfuncional? Principalmente quando essa disfuncionalidade ela vai atravessando gerações. Então, a minha mãe viveu num ambiente onde ela não se relacionava bem com os pais dela, a mesma coisa, tinham um afastamento, existia nível de agressividade, e isso vai se perpetuando através das gerações. Então, esse aí eu tenho aspectos sistêmicos para eu estar levando em conta, tá bom? Então, tipos ou características de dinâmicas disfuncionais dentro da família. Famílias autoritárias. É, Quando a gente tem família onde eu tenho pessoas com alto nível de poder, de autoridade, onde existe uma influência muito grande em como as pessoas devem pensar, sentir e agir. Por exemplo, isso acontece bastante em famílias que têm pessoas ligadas à área militar, né? Então, isso acontece porque existe regra para tudo, existe mando para tudo, e isso é uma disfuncionalidade. A pessoa perde as suas próprias características de ir tomando as próprias decisões conforme cresce sobre a sua própria vida, né? Então, onde o controle, olha só, onde o controle extremo ou o perfeccionismo são impostos, sufocando a liberdade e a individualidade. Outra dinâmica disfuncional que tem são famílias permissivas demais. Olha o oposto, né? Então, onde tudo pode, onde não existe ah, a questão de um mando sendo dado por uma autoridade de pai e mãe. Então, a criança ela decide sobre sua própria vida sem ter condições ainda, né? Então, olha só, de famílias permissivas, ao contrário, pode haver ausências de limites, deixando os membros sem orientação. Isso também acontece muitas vezes
quando existe culpa, por exemplo, de uma mãe que cria um filho sozinho e sente culpa por ter que trabalhar para sustentar, então tudo aquele filho pode, todas as vontades são atendidas. Famílias com dependências, aqui a gente está falando de aspectos de dependência química, álcool, drogas, vícios, né? Vícios de jogos, vícios de opiáceos, de remédios, né? Então, aqui também, família que tem um processo de dependência de um ou mais membros, ela também se torna uma família disfuncional, porque afeta todas as pessoas desse sistema. Olá, sejam muito bem-vindos. Famílias com abuso, presença de violência física e emocional, né? Aquele ambiente tóxico dentro da família. Então, eu também entendo que fica mais claro quando a gente olha para essa situação, abusos sexuais, violência, onde a criança assiste o pai batendo na mãe, onde esse pai chega como alcoólatra, chega e bate na família inteira. Então, isso também entra nessa parte de famílias com abuso, junto com famílias de dependência. Então, você vê que são duas características disfuncionais aí. Quais são as características comuns de uma família disfuncional? Então, vamos falar como é que é a dinâmica. Problemas na parte de comunicação. A comunicação, as pessoas podem não ter liberdade de se expressar ou se expressam com agressividade, com muita acusação, ou não se expressam, né? Simplesmente se calam, porque não há espaço para isso. Então, falta de comunicação saudável. Há muita dificuldade em expressar sentimentos e pensamentos de forma aberta e honesta. A comunicação pode ser agressiva, manipuladora ou inexistente. A comunicação, ela é inadequada, seja por meio de críticas constantes, desqualificação dos sentimentos ou até mesmo a ausência do diálogo aberto. Então, eu tenho aí mais uma característica que envolve essas famílias disfuncionais. Até aqui tá tudo bem, gente? Vão colocando aqui se vocês acham ou se reconhecem algo, ou alguém conhecido, ou dentro da própria família, de ter vivido ou de viver ainda dentro de uma família disfuncional. E comecem a refletir como essa disfuncionalidade, quando eu não tenho liberdade para me comunicar, quando eu sofro agressão, como é que isso impacta ou na sua vida ou na vida das pessoas que você está entendendo que tem uma família disfuncional. Outros são padrões de comportamento tóxicos, o abuso emocional, físico ou psicológico, ou ainda comportamentos como manipulação, controle excessivo ou negligência. Então, aqui a gente fala, por exemplo, das características das pessoas narcisistas também. Isso também é uma família disfuncional. Nascer e ser criada, por exemplo, por uma mãe narcisista, isso é muito pesado, né? Por quê? Porque o narcisista, ele olha só para o mundo dele, ele desqualifica o sentimento do outro, ele é extremamente crítico em relação ao outro. Então, isso também gera feridas aí bem complicadas. Aí, papéis confusos, outra dinâmica disfuncional. Os membros da família podem assumir papéis que não correspondem ao que seria adequado para sua idade ou posição. Por exemplo, um filho pode ser forçado a agir como pai de seus próprios pais e irmãos. E aí eu entro aqui, a gente entra em conceitos sistêmicos de parentalidade, né? Então, quando eu me coloco ao lado do meu pai, ao lado da minha mãe, como se eu fosse o pai ou a mãe, aí eu quero mandar em cima dos meus irmãos, e isso gera um conflito tremendo dentro da família, né? Desequilíbrio de poder. Um ou mais membros controlam todas as decisões e os outros têm pouca ou nenhuma autonomia. Mais uma vez, a gente falou isso da relação de poder, de mando, de autoritarismo, que eu comecei a falar lá no comecinho da live.
Controle excessivo ou negligência, também voltando aqui ao caso de negligência, mas como é que isso acontece, Adriana? Por exemplo, onde os filhos, quando são crianças, eles nascem completamente indefesos. Né? Todos nós, seres humanos, nascemos completamente indefesos. Eu preciso de alguém que me alimente, que me troque, que me dê banho, né? E muitas vezes eu nasci numa família onde isso não acontecia, né? Agora, como é que isso reverbera na minha vida? De que feridas que eu vou criar a partir dessa minha vivência onde eu fui totalmente negligenciada, ou eu fui abandonada, ou uma das partes abandona a relação com o parceiro e abandona o filho nesse processo. Isso também é negligência, tá? Sejam bem-vindos aí, quem está entrando, Aline, Cássia, SP Seguro, sejam bem-vindos. Conflitos constantes, discussões, brigas, tensões frequentes. O conflito torna-se a forma principal de interação entre os membros. Em vez de enfrentar e resolver os problemas de forma construtiva, os conflitos são ignorados ou aumentam em intensidade, gerando mais sofrimento. Gente, num ambiente relacional, o conflito ele não é o grande vilão. Às vezes a gente precisa ter conflitos para acertar as relações, mas isso é diferente do que eu estou falando aqui. É como se aquela família a todo tempo vivesse em pé de guerra, sabe? Imagine que a pessoa sinta quando entra em casa uma nuvem negra, né? Prestes a despencar em cima da sua cabeça. Então, tudo que se fala engatilha o outro, as respostas são agressivas, um cutuca o outro, o outro sabe quais são os meus pontos fracos e vai me cutucar em cima desses pontos fracos. Então, tudo isso é você viver num ambiente de muito conflito. Então, quando eu tenho um ambiente onde é seguro eu conversar como eu me sinto, como é que eu penso, como eu posso me expressar, eu não tem problema eu ter um conflito ou outro de vez em quando, porque a gente resgata isso e melhora a relação do conflito. Então, o que eu estou falando que é problema e é disfuncional é você viver num ambiente de eterno conflito. A gente não tem estrutura emocional para viver num ambiente. A gente, quando vai para casa, a gente quer paz e sossego. Então, tem muitas vezes as pessoas, até pela sua saúde mental, se afastam e esse afastamento dentro das constelações, a gente fala que ele é saudável se for um afastamento amoroso, sem julgamento. Então, eu me afasto, eu não quero viver esse nível de estresse todo o tempo, então eu me afasto, mas olho com amorosidade a minha história, a história de onde eu vim, tá bom? Tá claro até aqui, gente? Vão falando aí, vão comentando se vocês percebem alguma dessas disfuncionalidades dentro do ambiente que você nasceu ou de alguém que você conheça, tá? Abuso emocional, físico ou psicológico, tá aparecendo aqui outra vez. Então, essa questão verbal, a questão da agressividade física, né? Falta de apoio emocional, não há espaço para acolhimento e escuta. Membros da família podem se sentir sozinhos, não amados ou incompreendidos, né? As necessidades emocionais dos membros da família são desvalorizadas ou ignoradas, o que pode gerar sentimentos de solidão, abandono e rejeição. Porque daí cai dentro do que a gente falou, das feridas emocionais. Então, quando eu não tenho esse ambiente de acolhimento, eu vou desenvolvendo essas feridas emocionais, que são os aspectos psicológicos, tá? E quais são as consequências ou os impactos de viver num ambiente extremamente tóxico, numa família disfuncional? Quais são as consequências? Então, qual é a consequência de uma criança que viveu uma história de rejeição do pai ou da mãe?
né, de abandono do pai ou da mãe? Qual é a consequência de uma criança que viveu um abuso sexual? Qual é a consequência na vida de uma pessoa que viu seu pai bater na sua mãe? Como é que ela vai construir a imagem do masculino e do feminino, né? Qual é a consequência de uma pessoa que durante toda a vida ela foi criticada por uma mãe narcisista? Qual é a consequência para a vida de uma pessoa se ela não se sentia, não sentia que tinha espaço para expressar, né? Como eu contei para vocês, hoje eu publiquei até um vídeo de um exercício de Matrix Imprinting, que a pessoa tinha medo de se expor. E isso veio de uma ação da mãe, onde fez essa criança pedir desculpas sem ela ter feito nada para um grupo de pessoas. Então ela se sentiu exposta, se sentiu traída, inclusive, pela mãe. E ela carrega até hoje dificuldade de se expressar. Então, essas pequenas vivências que a gente tem, em maior ou menor grau, dependendo do que eu tenho de desenvolvimento de alma, elas vão impactar na minha vida. Ah, mas pode ser que outra pessoa viveu algo similar e isso não impactou. É porque a alma daquela pessoa não tinha esse aspecto para ser trabalhado. Aí, como é que fica, então, Adriana, se eu nasci numa família disfuncional? Como é que fica a minha vida a partir de agora? A partir de agora, a sua vida passa a ter uma dominância maior do seu processo de consciência. Então, quando eu entendo essa história e eu entendo todas essas experiências que eu vivenciei, eu consigo olhar diferente, eu consigo dar um peso diferente que isso não me afete hoje. Então, se lá atrás eu me senti humilhada, eu hoje sou mais dona de mim, eu confio que eu sei o que eu estou falando. Então, é um processo onde a consciência e o autoconhecimento vai me dar segurança para ir vencendo essas feridas que cresceram comigo e que me acompanharam durante décadas, tá? Muito bem. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Estou vendo aqui a Aline, Luceni, Adrimelo, sejam todos muito bem-vindos. Manicure, seja bem-vinda. Então vamos lá, pega o aviãozinho, tem ainda um chão, eu tenho mais conteúdo para passar, e chama todas as pessoas que vocês acham que o tema de famílias disfuncionais e feridas emocionais podem ajudar. Então chama aqui para a live, pega o aviãozinho, manda aí para 5 a 10 pessoas. Vamos lá, continuando. Consequências e impactos de viver uma família disfuncional. É, eu preciso só fazer uma ressalva antes de eu continuar nesse aspecto. Quando eu tenho uma visão sistêmica, quando eu entendo o processo sistêmico, quando eu começo a olhar de acordo com um nível maior de espiritualidade, eu começo a entender que a família que eu nasci foi a certa para mim, mesmo com toda essa disfuncionalidade. Poxa, Adriana, mas eu merecia isso? Estas experiências foram necessárias para que você aprendesse algo, para que você se fortalecesse em algo. Então, vou dar um exemplo. Eu fiz um trabalho com uma moça e ela foi criada por uma mãe narcisista. E a mãe criticava ela a todo momento. E eu outro dia perguntei para ela: e em que essas críticas da sua mãe te ajudaram? Olhando agora, limpando a dor que vem com essas críticas, ela percebe que ela se tornou expert no trabalho que ela faz, né? Então, ela se tornou terapeuta, estudou muito, tem a sua responsabilidade e entende na pele as dores do que muitas clientes a procuram têm. Então, quando eu supero isso, quando eu entendo, quando eu tenho um novo olhar,
é como se eu ganhasse uma estrelinha, né? Passei na prova, né? Então, muitas vezes são essas experiências que eram necessárias para minha alma. Adriana, mas eu não consigo limpar essa mágoa, eu não consigo tirar esse rancor do meu corpo. E eu digo para você que você tem que fazer uma escolha, né? Você quer continuar preso a essa mágoa, a essa dor, abraçando, eu brinco, abraçando o cactus, mesmo que esteja doendo, continuando no fundo do poço cheio de fezes, para não falar outra palavra, que é as fezes que são as fezes conhecidas, ou você quer efetivamente, a partir dessas experiências, entender como isso te fortaleceu, que habilidades essas dores que você passou te desenvolveram, né? Que atitudes você usa a seu benefício hoje e quais padrões você pode abandonar, que você não precisa mais dessa máscara, você não precisa carregar mais essa dor. Oi, Jataí. Oi, sou de Jataí, Goiás. Ah, tá. Que legal ter você aqui. Seja bem-vinda, Luceni. Adoro, a gente tem sempre gente de todo lugar aqui. Muito bom. Seja bem-vinda. Vocês entenderam a profundidade do que eu acabei de falar? Quando eu trabalho essa minha dor, quando eu trabalho todas essas experiências vividas nessa família disfuncional, eu consigo dar um salto absurdo no meu desenvolvimento pessoal. Então, eu recebi o retorno dessa pessoa e ela falou assim: Adriana, foi direto no ponto, na dor principal. Eu hoje me sinto mais forte. Então, hoje, ela se sente mais forte para poder expressar o que ela pensa e o que ela acha. Depois de uma atividade. Então, imagina isso depois de um processo. Que mais que traz famílias disfuncionais? Traz baixa autoestima, né? A pessoa se sente péssima, a pessoa se sente sem valor, né? Quando viveu numa família disfuncional. Porque, inclusive, existe uma ideia de ter família perfeita. Eu brinco assim, a família de margarina, né? De propaganda de margarina. Não existe isso, né? Não existe família de propaganda de margarina. Todas as famílias têm as suas questões e têm os seus perrengues, seus próprios perrengues para resolver. Então, o olhar nunca é olhar para a família do outro, é olhar para a minha família e entender como é que eu me alimento ainda desse sistema que não me faz bem mais. Né? Como é que eu deixo toda essa vivência que eu tive ainda me influenciar de forma negativa? Ou eu, a partir de uma consciência maior, eu começo a me despedir amorosamente desse padrão e passo a ser mais responsável pelas minhas ações. Seja bem-vinda, Zonte. Seja bem-vinda, Mari Castro. Que mais? Dificuldades de relacionamento. Famílias disfuncionais trazem muitas dificuldades de relacionamento. Tanto relacionamentos afetivos quanto em relacionamentos com a família que eu vou criar se eu conseguir, né, levar a cabo um casamento, né? Então, as dificuldades relacionais elas vão permear a vida dessas pessoas que viveram em famílias disfuncionais. Se sentir humilhada por pequenas ações hoje é só o gatilho de grandes humilhações que você vivenciou lá atrás. Então, quando sua mente acha que você está sendo humilhada, você aciona toda aquela dor daquelas humilhações iniciais quando você era criança, quando você vivia sob o julgo de uma família onde tinha um pai ou a mãe narcisista que te humilhava, né? Traição, né? A traição é outra ferida emocional, que também é como assim: a minha mãe fala que eu não posso fazer isso e ela me expõe a essas situações. Por exemplo,
A minha mãe sempre falou que eu precisava ser de tal jeito, de eu me relacionar, de ser uma boa moça, mas quando eu olho para a história e quando eu vejo as ações dela, são ações extremamente agressivas, né? Então, é uma forma de eu me sentir traída, essa é uma das feridas emocionais. E da injustiça, é, a ferida da injustiça é por que isso aconteceu comigo, né? Por que que eu nasci nessa família? A rejeição e o abandono são duas feridas que estão muito próximas, também, onde eu me sinto rejeitada, por exemplo, isso pode começar desde a barriga da mãe, onde a mãe fica grávida e não queria ter esse filho por medo de sobrevivência, de não ter como sobreviver, né? O abandono, quando existe um abandono por morte ou afastamento de um dos lados parentais, a criança também se sente abandonada. Então, essas são as 5 feridas. O que mais essas crianças carregam durante a vida? Ansiedade e depressão, muitas vezes, aliás, a gente vai ter um encontro em novembro só para falar de ansiedade e depressão. Então, se você está assistindo aqui, vai no link da minha bio, entra na sala secreta, que é um grupo de WhatsApp silencioso, e lá eu disponibilizo um link do Zoom. No dia, eu não sei que dia de novembro vai ser no meio de novembro, um encontro um encontro nessa sala secreta para falar de ansiedade e depressão, tá? É, E outra característica de pessoas que vivem em ambientes disfuncionais são ter comportamentos autodestrutivos. Isso também é uma característica que as pessoas levam. Mas o que são comportamentos autodestrutivos? Colocar em risco a própria vida várias vezes, o uso e abuso de drogas, opiáceos, álcool, né? Às vezes as pessoas até se mutilam, se ferem. Isso tudo são comportamentos autodestrutivos, tá bom? Bom, falei aí, então, só repassando, as famílias disfuncionais, elas não têm um ambiente onde a pessoa possa se expressar e se sentir segura e amada. Essas são as características, né? Então a criança não se sente segura, respeitada e amada, ela está vivendo um ambiente com muito conflito, ela vive muito conflito, muita agressividade, muito abuso emocional, físico. Então, ela está vivendo numa família disfuncional. O que elas carregam? Elas carregam para a vida baixa autoestima, dificuldades de relacionamento, elas carregam comportamentos autodestrutivos, ansiedade, depressão. E quais são as 5 feridas emocionais conectadas com esse ambiente disfuncional? Rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. São os 5 comportamentos ou as 5 feridas emocionais. Bom, concluindo a nossa live, só para que vocês, em termos de conteúdo, acabei passando.